Eu fui atropelado, fiquei 5 minutos morto, literalmente. Naquela época se cobria a cabeça, né? Cobri a cabeça tal, daqui a pouco eu, a coberta, quase matei todo mundo do coração, mas voltei. E eu tive um bom tempo do outro lado, porque essa questão é atemporal, na verdade. Tempo é uma consciência humana, é uma dimensão humana. Na espiritualidade não existe isso. Não tem descanso, não tem nada disso. Eu aguento tudo, porque eu sou bom. Aí desenvolve um câncer desse tamanho. Eu sou bom, é porque eu sou boa, sabe? Mas não é. Na verdade, isso é contrato de dor. A pessoa se sente o próprio açoite nas costas. Ela é o carrasco. Ela está se batendo, ela está se espancando. Isso são contratos de dor. Porque o contrato de luz não permite sofrimento. Como é que você vê essa questão de associações com pagamentos, ações passadas? Como é que você vê hoje essa perspectiva do karma? Muito karma com esse karma que eu prefiro o dharma, sabe? Não vem com karma pra cima de mim não, porque o karma pressupõe que você não tem escapatória, né? Por exemplo, no hinduísmo fala que se você comer a carne de uma vaca, você vai ter tantas encarnações quanto os pelos que uma vaca possui para você pagar pelo absurdo de comer a mãe vaca, né? A criança incorporou na hora. Eu não sei o que abaixou na criança. Esta pipoca está uma delícia, você tem que provar. Mostrou a marca da pipoca. Pra mim, era um poltergeist encostado ali, tinha um espírito mal naquela criança. E a mãe achando lindo. A mãe olhou pra mim e falou assim, olha que coisa mais linda. Eu falei, pra você, né? Pra mim, horrorosa. Eu falei, o que é isso aí? É uma criança ou é uma incorporação? Um Exu Mirim, qualquer coisa que tá nessa criança? Eu falei, isso é muito feio. O pessoal tá achando isso bonito? Eu falei, essa criança tem que ser criança. Eu falei, engrossou a voz, impostou, arregalou o olho, impostou a voz. Eu falei, essa menina daqui a pouco tá com um problema na garganta. Então, quando nós cometemos algum erro no decorrer da vida, dentro desse aprendizado, nós nos condenamos a algum tipo de pena. E nós nos condenamos. Deus não condena ninguém, né? Tanto é que existe aquela questão, se tua consciência não te condena, nem tampouco eu, né? Porque nós nos condenamos, Deus não condena ninguém. Então não tem céu, não tem inferno, tudo é uma questão de consciência, né? É uma questão de um lugar dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista, que completou 15 anos de existência no dia 9 de março de 2025. A primeira edição foi 9 de março de 2010 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre suas experiências de vida, seus estudos, suas conexões, inspirando você que nos acompanhe pela primeira vez aqui no estúdio e no programa, Ivan Martins. Bem-vindo, Ivan. Querido, que prazer estar aqui, que prazer estar com os seus, né? Falando de espiritualidade, né? Falando dessa coisa tão necessária nos nossos dias. Maravilha, a gente tirou aqui o tema para essa primeira participação como sendo contratos de vidas passadas. O que são esses contratos de vidas passadas ou esses contratos de alma numa perspectiva, ou nessa perspectiva mais espiritual? Nós temos, de uma forma semiconsciente, a consciência de que somos deuses. Segundo, nós vamos ver essa referência no hinduísmo, né? Com o próprio Namastê, né? Quando nós saudamos o Deus que habita no outro, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você, isso quer dizer o Namastê. Nós temos uma referência bíblica, quando em João 10:30, João 10:30, João diz, sois deuses, né? E nós temos essa semiconsciência e nós temos a arrogância do não erro, né? Talvez dentro da prepotência do pecado, né? Porque nós temos a teologia do medo. Então nós temos o erro do aprendizado que se chama de pecado. E como o pecado é uma coisa ligada ao castigo divino, à mão de Deus, então nós pegamos o cajado, né? Nós é que pegamos o cajado da verdade, né? Da nossa arrogância, e a gente se torna o açoite, o juiz, o advogado, né? De acusação, porque a gente não se defende, o açoite, a mão que açoita, e o lombo que leva a chicotada. Então, quando nós cometemos algum erro no decorrer da vida, dentro desse aprendizado, nós nos condenamos a algum tipo de pena. Que nós nos condenamos, Deus não condena ninguém, né?
Tanto é que existe aquela questão, se tua consciência não te condena, nem tampouco eu, né? Porque nós nos condenamos, Deus não condena ninguém. Então não tem céu, não tem inferno, tudo é uma questão de consciência, né? É uma questão de um lugar dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência. E dentro dessa consciência você cria o que você vai vivenciar numa próxima vida, que é o que chamam hoje tão falado e tão pouco explicado a roda de Sansara. Uhum. A roda do sofrimento. Esses contratos, eles têm uma visão diferente, por exemplo, do conceito tradicional de karma na Índia, do conceito de karma do espiritismo, essa questão, como é que você vê essa questão de associações com pagamentos, ações passadas, como é que você vê hoje essa perspectiva do karma? Muito karma com esse karma que eu prefiro o Dharma, sabe? Não vem com karma para cima de mim não, porque o karma pressupõe que você não tem escapatória, né? Por exemplo, no hinduísmo fala que se você comer a carne de uma vaca, você vai ter tantas encarnações quanto os pelos que uma vaca possui para você pagar pelo absurdo de comer a mãe vaca, né? Eu respeito a questão, né, dos vegetarianos, veganos, mas é muito peso, né? Muito castigo, porque você comeu um pedaço de carne, né? Deus me deu presas para comer carne. Se Deus quisesse que eu pastasse, Ele me daria 4 dentes só para ruminar, né? Ele me deu presas, né? Eu sou um ser carnívoro. A gente vai se afastando da carne por interesse espiritual com o tempo. A gente vai se afastando porque a carne começa a pesar, né? Mas não é proibido para ninguém comer a carne. Então, é só um exemplo, né? Agora, Deus não é agiota, Deus não faz negócio com você. Se você for malzinho, não quer dizer que você vai para o inferninho. Mas se você for pro bonzinho, também você não ganhou nenhum lugar no céu, porque tudo que você faz é para você mesmo. De bom ou de ruim, já dizia a minha nona, né? Você é o colhedor de tudo que você planta. A colheita é sua, né? Você tem o livre-arbítrio e você tem a colheita. E quando há o julgamento, porque é nós que nos julgamos, é nós que pesamos a mão de Deus sobre nós. A mão de Deus é leve. A gente pega a mão dele, porque a gente pega Deus, coloca nos nossos, dentro da nossa caixinha humana, né? A gente diz de quem Deus gosta, como Deus gosta, o que Deus condena. A gente põe tudo na nossa caixinha. Né? Deus não gosta de você, você é diferente. Deus não gosta do judeu, Deus não gosta do cristão, Deus não gosta do muçulmano, Deus não gosta né? Enfim, do budista, Deus não gosta. Deus gosta de mim. É sobre o ego, é sobre eu. Então nós fugimos do Deus verdadeiro, que é o Deus da luz, o Deus do amor, e né, que foi o Deus que criou a todos nós. E nós criamos o Deus humano. Esse não tem nada a ver com o Deus da luz, né? Esse é um Deus do caos, é um Deus de horrores, é um Deus que persegue, é um Deus que faz as pessoas matarem em seu nome, né? É um Deus de horror. Esse Deus eu não reconheço. Onde está Deus nessa perspectiva do mundo em que nós vivemos, com tantas conexões, atitudes e comportamentos desafiantes? É uma das perguntas, hein? Na verdade, essa pergunta é muito feita quando se perde alguém, mas eu vou fazer uma pergunta mais abrangente assim. Isso, né? Onde está Deus? Deus está como uma mãe ou um pai zeloso, que o filho chega com uma lágrima no canto do olho, porque quer um colo, porque está cansadinho, porque as perninhas estão doendo. E a mãe diz assim, estou ocupada. Isso não é nada, isso vai passar. Fica quietinho aí. Deus está assim, nos vendo aprender, né? E Ele sabe que tudo isso é muito passageiro. Nós temos a eternidade. Uma vida encarnada é menos que um sopro para Deus. É menos que um piscar de olhos. Então Deus não se ocupa dessas pequenas coisas que nós vivenciamos. Deus se ocupa, né, da nossa eternidade. Né? Agora a nossa truculência, a nossa estupidez, o nosso egoísmo, né? O eu estou sofrendo. Porque não tem nada mais irritante que uma pessoa que chega para você no consultório e diz assim, eu sofro demais, como eu sofro.
Ai, como eu sofro. Meu filho é uma peste, minha nora é uma cascavel num zinco quente. Eu sou ótima, né? Mas minha nora e meu filho, misericórdia. Meu neto, o cachorro do meu neto é terrível. O meu vizinho é terrível. Eu sou maravilhosa, mas o meu vizinho... Então isso é irritante, é desgastante, né? Então você vê que isso são as pequenezas da vida, são sabe, ai como eu sofro, que vida longa e triste, e a pessoa não vê luz, né? A pessoa não vê luz porque ela só consegue ver a própria escuridão, porque nós julgamos no outro o que nós vemos em nós mesmos. Sempre. E criamos com isso o julgamento. E com o julgamento, o nosso contrato de dor. Contrato de dor. Só existem os contratos de dores ou existem também outros contratos de alegria? Graças ao bom Deus verdadeiro, lógico que existem contratos de alegria, que são os bálsamos da vida, né? Tem pessoas que fogem do bálsamo, né? Mas Jesus foi morto por isso. Ele disse para você, pode ser feliz. Seja feliz, você não tem que ser triste, você é filho de Deus próspero. Porque a própria pobreza é coisa da escuridão, não é de Deus. Na luz de Deus não existe escassez, só existe prosperidade. A escassez é coisa do homem. A escassez é coisa da ignorância do homem, é coisa do ego. Ai, que vida triste que eu tenho, como as coisas são difíceis. Eu não consigo, eu não posso. Ai, o que Deus tem contra mim? O que eu fiz para Deus? Eu falo, o que você não fez por você, criatura? Não é o que Deus fez com você, né? Agora, sempre digo, os seus contratos de alegria é a sua conexão com o divino, com Deus. Os seus contratos de tristeza, as suas tristezas, as suas angústias, é o seu contrato com a escuridão. É você fugindo de Deus. Não é que Deus não está olhando para você, é você que está fugindo de Deus. O caminho é outro, querido. E essa escassez que você citou, ou essa falta de prosperidade, nos atendimentos que você faz, que você realiza, demonstrou ou trouxe, ou tem exemplos de que essa mesma escassez ou falta de prosperidade é recorrente ou está enraizado em algum contrato de vida passada? Sim, nós vivemos em famílias que são trupes teatrais. Os atores são os mesmos, não muda o papel. Hoje você é filho, ontem você foi esposa, amanhã você é pai, ou daqui a pouco você é neto, você vem como nora, você vem como sogra. Enfim, não tem sexo, não tem nada. Espírito não tem sexo. Espírito tem vivências em gêneros, mas ele não tem sexo. O espírito é só luz, assim como Deus é só luz. Deus não é homem, não é mulher, Deus é tudo. Não é? Então, dentro dessas vivências, a gente traz história de vidas passadas também. A gente traz contratos amarrados lá. Aí eu fui um péssimo marido, aí eu vou ter que ser uma esposa bem sofrida. Aí nasce aquela esposa carcomida, né? Ai, como ela sofre. Ai, como eu sofro. Ai, que vida longa e triste, né? Os meus filhos são péssimos comigo, né? Meu filho chega às 3 horas da manhã, eu vou fazer caldinho para ele melhorar da cachaça, né? Ai, como eu sofro. Meu marido me apronta tudo, mas eu estou sempre lá, pronta para servir de capacho para ele. Ai, como eu sofro. Mas eu sou tão bondosa. Eu sou tão bondoso. Minha mulher é uma cascavel, mas eu sou tão bondoso, né? Eu aguento tudo, porque eu sou bom. Aí desenvolve um câncer desse tamanho. É porque eu sou bom. É porque eu sou boa. Sabe? Mas não é. Na verdade, isso é contrato de dor. A pessoa se sente o próprio açoite nas costas. Ela é o carrasco. Ela está se batendo, ela está se espancando. Isso são contratos de dor. Porque o contrato de luz não permite sofrimento. Nós somos seres prósperos. Não é? Mas nós preferimos às vezes ficar parado vendo o vizinho progredir e falar assim, tá vendendo droga, né? Ele tá ganhando dinheiro, como assim trocou o carro? Eu trabalho o mês inteiro, não consigo nem comprar uma bicicleta, ele trocou o carro dele, lá tem alguma coisa errada. A tartaruga só sobe na árvore se alguém botar lá em cima, né? Eu não quero isso para mim. E depois reclama quando não tem. Reclama quando não tem, né? Como assim passou num concurso público? Quem foi que indicou? Não viu a pessoa passar horas, noites, afundada em livro, em caderno, estudando. Mas julga o resultado. Então esses contratos de escassez são criados já na infância, né?
Muitos já vieram de vidas passadas, já cumprindo os seus contratos de dor, e na infância escuta a mãe dizer assim: você pensa que você é bonito? Você pensa que você é bonita? Você está achando que você vai chegar aonde? Você quer ser melhor que os outros? Vai fazer esse curso para quê? Vai aprender inglês para quê? Você é pobre. Você nunca vai nem viajar. Você acredita que tem pessoas que falam isso para os filhos? Para que isso? Né? Ou o contrário também. Não, você é perfeito. Ninguém vai dar conta de fazer nada contra você. Tudo que você quiser, fala para a mamãe, fala para o papai, porque eu vou lá e resolvo. O que vai criar? Dependência. E o pior, né? Vai criar aquela criança lesada, aquele jovem lesado, que é o que mais tem hoje em dia, com 30 anos, não dá conta de se defender, não dá conta de se proteger. Por que não dá conta? Porque a vida inteira foi amparado e não amado. Amar é outra coisa. Amar é o seguinte: você estapeou o coleguinha na escola. Por que você estapeou o coleguinha na escola? Porque eu quis. Porque você quis, ok. Então tá, mãe, eu vou ver televisão. Não, você não vai, não. Porque eu não quero que você veja televisão. Você pode espancar o seu coleguinha da escola, eu posso tirar sua televisão, eu posso tirar seu celular, inclusive vai ficar sem celular 1 mês, porque você pode estapear o seu coleguinha da escola. Estapeie de novo, que vai ser 1 ano. Você vai ensinando, né? Então, tanto você colocar o teu filho, a tua filha, como um ser que nada merece, ou como um ser que merece tudo, sem nenhum esforço, é a mesma coisa. É o mesmo lixo. Você cria lixo. E a humanidade está como está, porque as pessoas criam lixo. Aí entra a roda de samsara, a roda do sofrimento, né? Porque quando a gente desperta, o despertar dos contratos de dor é isso. É você entender que você não precisa passar por isso. É você entender que você tem acesso à prosperidade. É você entender que dá para quebrar esses contratos quando você tem consciência. Eu faço isso em consultório o tempo todo. Hoje, cada vez menos, porque não tem tempo, né? Você não tem tempo para acudir todas as pessoas que precisam, né? Mas a gente, sempre que pode, marca consulta, recebe, atende, nessa quebra de contratos, mas é consciencial. Né? Isso gera doença, dependência emocional, relacionamentos difíceis, famílias difíceis. Né? Aliás, família já é um contrato de dor, né? Família é um contrato de dor. Só muda de endereço, né? Mãe é porre às vezes, pai é porre às vezes, filho é um porre às vezes, neto é um saco às vezes. Não é isso? Sempre tem aquele tio inconveniente, sempre tem aquele sobrinho inconveniente, tem aquele filho que veio para entortar tudo. Isso é normal. Se você tem 3 filhos, um veio para entortar. Estava tudo bem. Você estava assim, ai, que bom. Sabe que eu obedeço filhos tão maravilhosos? Ai, que luz, que maravilha. Aí tem o terceiro. Pode contar. Vem o danadinho. Vem para atazanar. Vem, por quê? Porque está dentro do contrato. Aí a mãe começa. Não sei o que eu fiz para merecer isso, eu devo ser uma pessoa péssima. Mais um contrato para a próxima encarnação. É mais um contrato para a próxima encarnação. E vai se acumulando. Por isso que o mundo está como está, né? Aí vem os irmãos espíritas. Pois é, né? Mas você está esquecendo do processo de evolução. A gente sempre evolui, tá? Mas nós estamos resumindo só a esse planeta. Porque quem vai melhorando aqui vai saindo. Porque se você está aqui ainda, eu estou, você está... Nós estamos aqui nesse mundo. Não somos grande coisa, não. Não somos grande coisa. Estamos todos aqui para aprender. E somos bem carnicinha. E os espiritualistas são pior que os outros. Porque a gente tem consciência e ainda está aqui. Você falou de família como sendo aí um contrato de dor. Sempre. E no seu caso, como é que foi? Você era considerado como uma ovelha negra da família ou você era considerado um nascido em berços de ouro? Como é que era a visão em termos de espiritualidade também da sua família biológica? Bom, eu fui uma pessoa que incomodou bastante a família. No sentido de que, por exemplo, eu tinha uns 2 aninhos, e estava eu e meu irmão com 1 ano, eu com 2. Meu pai falou, meu irmão pula, meu irmão pulou, ele pegou no braço, botou no chão, pula, Ivan. Falei, nem a pau. Falou, como assim? Nem a pau? Falei, nem a pau. Que era o que se falava na época, a gíria, né?
Eu falei, se eu pular e você não pegar, mas eu vou pegar. Eu falei, se não pegar, eu falei, nada, eu vou dar a volta, fica você aí, porque eu vou dar a volta. Eu dei a volta e passei por ele e fiz assim, ó, comigo não. Então, ali ficou estabelecido que eu não era como os outros irmãos. Ali ficou estabelecido. E a vida inteira foi assim. Meu pai, tal coisa, falava, você já não viu que não vai dar certo isso? Não vai dar certo. É isso que o senhor está fazendo, não vai dar certo. Não está legal isso. Então eu era uma criança que incomodava. Eu vim para incomodar a família no sentido de esclarecer, no sentido de apoiar. E fui. A vida inteira eu fui um arrimo de família. Em todos os sentidos. Apoio emocional, espiritual, material. A vida inteira eu tive que apoiar a família. E agradeço a Deus por ela. Né? Meu pai desencarnou, eu agradeci pela nossa experiência, falei, está encerrado a nossa vivência, não temos contratos, né? Te amo, onde o senhor estiver, amo profundamente, mas contrato de dor não temos mais. Eliminei com meus irmãos, eliminei com minha mãe, todo e qualquer contrato de dor. Isso é uma coisa que a gente pode fazer de forma consciencial. Eu desencarnei aos 3 anos e voltei. Como é que foi essa experiência? Foi um EQM? Foi. Não foi bem um EQM, porque EQM é uma experiência de quase morte. Eu fui atropelado, fiquei 5 minutos morto. Literalmente. Naquela época se cobria a cabeça, né? Cobri a cabeça tal, daqui a pouco eu, a coberta, quase matei todo mundo do coração, mas voltei. Eu tive um bom tempo do outro lado, porque essa questão é atemporal, na verdade. Tempo é uma consciência humana, é uma dimensão humana. Na espiritualidade não existe isso. Não tem descanso, não tem nada disso. O espírito simplesmente continua. Nós temos uma lembrança de corpo físico, então naquele momento nós nos conectamos com uma energia, como se fosse uma energia física, como se fosse um holograma. Mas é só até o tempo de dissolver o restante do desligamento do corpo e aquilo se desfaz. E os nossos mentores já nos encaminham para a próxima encarnação e é assim que acontece. Agora, esse tempo consciencial pode levar, no tempo espiritual, pode levar milhares de anos, né? Mas na Terra, ou em qualquer outro sistema, o reencarne é automático. Eu vi as crianças que estavam desencarnando comigo, eu vi elas se dirigindo para outros lugares. Eu vi famílias recebendo os bebês. E é uma coisa bem forte. As pessoas têm medo de morrer e vão ter medo de nascer. É muito mais complicado. Desencarnar é muito mais fácil. Como é que foi esse retorno e essa volta dessa experiência de atropelamento com 3 anos? Não, foi mais tarde um pouquinho. Foi em torno de 6, 7 anos. 3 anos eu começo minha jornada espiritual, né? Com 6 anos acontece isso, na verdade. Às vezes eu confundo um pouco essas datas. E aí, com 6 anos, o que aconteceu depois que você volta dessa experiência? Eu era uma criança mediana, aquela criança que vai para a escola, aprende a fazer a liçãozinha, chega em casa, ok. Fez seu trabalho, Ivan, fiz. Depois disso, simplesmente, eu me tornei o melhor aluno da sala. A professora começava a dar aula, eu ficava quietinho, olhando para o tempo. A professora, você está prestando atenção? Tô, você está falando isso, e daqui a pouco você vai falar isso. A professora mandava eu calar a boca, ficar quieto, naquela época era assim, e continuava dando aula. Então já não me perguntava mais nada, porque se me perguntasse, eu botava na parede. Isso foi até eu tomar consciência de que aquilo desagradava, eu achava que agradava, né? Eu achava que agradava. E não era aquela criança chata, não. Mas era uma criança que, se você perguntasse, eu respondia. Se você perguntasse, como é que você está sentindo, Ivan? Você está bem? Não, eu estou bem, eu estou fazendo isso. Não, mas eu estou sentindo isso. E eu acho isso, aí eu ia, sabe? Eu filosofava sobre o assunto e os adultos não gostavam disso naquela época. Criança era criança, né? Não é como essas crianças chatas hoje. Porque hoje tem umas crianças chatas, não tem? Esses dias eu estava no shopping e chegou uma criança com um saco de pipoca assim, e a mãe ligou o celular. A criança incorporou na hora. Eu não sei o que abaixou na criança. Esta pipoca está uma delícia, você tem que provar. Mostrou a marca da pipoca. Para mim, era um poltergeist encostado ali, tinha um espírito mal naquela criança. E a mãe achando lindo. A mãe olhou para mim e falou assim, olha que coisa mais linda. Eu falei, para você, né? Para mim, horrorosa. Eu falei, o que é isso aí? É uma criança ou é uma incorporação? Um Exu Mirim, qualquer coisa que está nessa criança? Eu falei, isso é muito feio.
O pessoal tá achando isso bonito? Eu falei, essa criança tem que ser criança. Eu falei, engrossou a voz, impostou, arregalou o olho, impostou a voz. Eu falei, essa menina daqui a pouco tá com um problema na garganta. Eu falei, que coisa horrorosa, a mãe botou um bico desse tamanho. A mãe achou que ia aplaudir, né? Eu olhei assustado, porque a criança incorporou. Naquela época não existia isso, né? A gente era criança. Você ri, né? O caso é sério. Mas a criança engrossou a voz, incorporou uma coisa esquisita ali, viu? Eu não creio em espíritos que vêm incorporar nas pessoas para atazanar, mas essa criança, ela regalou 2 olhos desse tamanho assim, ó. Pegou o prato. Mas que delícia essa pipoca, você tem que provar. Eu falei, misericórdia. Então são coisas que na época não existiam. Então quando a criança se manifestava, por exemplo, eu fazia citações de livros que eu nunca tinha visto. Eu fazia cálculos matemáticos que hoje eu não dou conta de fazer. Eu tenho pavor de matemática, né? Tenho pavor de tudo que é exato. Não gosto de nada das exatas, nada. Né? Tudo meu ou é biológico ou é humanas. Mas eu fazia cálculos matemáticos de cabeça. Eu entrava aqui, por exemplo, sabia quantas pregas tinha naquela cortina antes de você perguntar qualquer coisa. Eu contava, por exemplo, os parafusos do microfone, eu contava qualquer coisa aqui, os livros. Era uma coisa assim esquisita. E isso veio depois dessa experiência. Será que se nessa época o diagnóstico são como da atualidade de TEA, de algum transtorno de espectro autista, não seria uma rotulação que as pessoas fariam a você? Ah, faz muito, né? Hoje em dia é o seguinte, ou você é autista ou você Aí tem mais uma também que eles adoram jogar para cima das pessoas. Se você vê, se você começa a ver, começa a enxergar, começa a ouvir, já é esquizofrênico. Pronto, né? Então, naquela época, uma vez uma tia disse para mim, por que você não fica quietinho? Não conta essas coisas, não. Você não vê que eles não percebem? Vai te fazer mal. Fica quietinho, guarda para você. E eu guardei. Porque eu sabia quem ia chegar em casa, eu via as coisas, né? Eu via as coisas como eu vejo até hoje. Né? A pessoa chega, às vezes, no meu consultório e pergunta assim, porque minha filha vai casar, vai não. Vai de jeito nenhum, essa não vai casar não. Eu falei, o noivo vai chegar daqui uma semana e vai dizer para ela isso, já está programado. Eu falei, a não ser que ela mude esse ônibus que ela pegou, né? Como assim esse ônibus? Eu falei, ela pegou um ônibus muito torto. Ela está fazendo isso. Então, ela vai interromper qualquer possibilidade. Como é que você sabe? Eu falei, você não veio aqui para saber? Eu sei porque eu vejo. Você não sabe porque você não vê. Você não percebe ou você não quer ver. Então, é uma coisa que é complicado. Você sabe que você lida com a gente o tempo todo, né? Nós não temos os canais que as pessoas têm. Nossos canais são outros. E muitas vezes são agressivos, porque você é obrigado a falar o que te pergunta. Né? Eu digo, não me procure para bater papo. Não tenho tempo, não tenho paciência. Procure para a gente fazer alguma coisa que vale a pena o tempo que eu estou trabalhando com você. Seu dinheiro paga o meu trabalho, mas não paga meu tempo. As pessoas que vão no seu consultório, elas vão buscando também, já que estão falando de contratos de vidas passadas, lembranças de vidas passadas, e qual é o propósito de lembrar dessas vidas passadas, se nessa realidade que nós vivemos somos programados para esquecer? Exatamente. Existe uma regra básica. Quando nós investigamos a vida passada, ela tem que ter um objetivo muito claro e tem que vir como um remédio, como uma cura. Porque para curiosidade não é possível, até é possível, mas não é ético, né? Eu estava conversando esses dias ainda e falando sobre isso, a pessoa chega e fala assim, eu queria tanto investigar uma vida passada, porque eu tenho certeza que eu fui uma rainha, eu fui uma santa. Eu digo, foi não. Olha, com certeza você pode ter sido a mosquinha do cocô de Napoleão. Napoleão você não foi. Eu tenho certeza que você não foi Napoleão. Vamos jogar menos, vamos ter menos expectativa. Né? O mundo tem muitas rainhas, tem muitos príncipes, mas tem gente demais, não dá para todo mundo ter sido rainha, príncipe, Queróptera, sabe? Não dá. Né? Nefertiti, não dá. Baixa essa expectativa. Né? Como dizia nosso saudoso, querido, né? Chico Xavier. Eu vim do umbral, porque todo mundo achava que tinha vindo de Lemúria, não sei de onde, falava, eu vim do umbral.
Então, menos, gente, menos. A gente está aqui, a gente veio de um buraco qualquer aí, de uma fresta qualquer aí, ó. Não somos grande coisa, não. Baixa essa bola. Principalmente espiritualistas. Vocês, então, nós, espiritualistas, temos que jogar essa bola lá no chão. Quanto mais baixa tiver essa bola, mais parecido com a nossa natureza. E as questões de contratos coletivos, né? Que afeta um grupo de pessoas, ou até afeta a humanidade. Uma nação inteira, né? Bom, nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo, não vou falar o nome, senão a live despenca até a audiência, né? Nós tivemos um problema, o algoritmo não entrega. Nós tivemos um problema em 2019, né, 2020, não vamos falar o nome, e ali nós temos 2 grupos ali que foram recolhidos. Muitas pessoas que estavam em processo evolutivo, que já não tinham mais que ficar aqui mesmo e foram levados para ambientes de muito mais luz, de muito mais evolução. E nós tivemos também aqueles que tinham que ir embora mesmo, porque já não tem mais como ficar aqui, não tem tempo mais de reencarnar aqui e foram para os seus buracos também. Então foi um grande contrato coletivo. Aconteceu agora, aconteceu na gripe espanhola, no começo do século, aconteceu na peste bubônica, aconteceu na peste negra, aconteceu em várias épocas do mundo. São as limpezas coletivas, tanto para levar os que estão mais evoluídos para condições mais evoluídas, quanto aqueles que não têm mais condições de ficar aqui. Né? Muita gente foi levada nessa história. Então, só que não se assustem, que todos nós estamos indo para o mesmo buraco. Todos nós que estamos desencarnando agora, aliás, desde os anos 70, tá, gente? Muitos de nós já tá indo para não voltar mais. Quem encarnou dos anos 50 para cá, que está indo embora, não vai voltar mais para esse plano. Né? O joio e o trigo já está sendo separado. Será que eu sou trigo? Todos nós somos. Agora, será que eu tenho joio? Tem. Mas tem demais, tem joio atolado até na alma. E é esse joio que tem que ver. A quantidade de joio, não é de trigo não, para saber para onde nós vamos. Porque desterrados seremos todos. Já fomos uma vez em capela, vamos ser de novo agora. Né? Vamos ser desterrados, porque não tem como. Né? As pessoas não entendem que nós fomos separados, né? Já desde capela. Eu sempre falo sobre isso, eu acho importante falar sobre isso, sabe? Uhum. Que nós somos desterrados em capela. Então agora nós temos a chance de voltar para o nosso lar. Não é o nosso lar, gente. Então, vamos tirar aquele paraíso, tudo gente vestidinho de branco, aquelas coisas. O povo gosta de vestir branco no nosso lar, né? Vamos tirar isso de lado, vamos tirar essa história de vestir de branco. Nós vamos voltar para o nosso lar, assim, o meu lar, o teu lar, o lar do Samuca, o lar do Rafael, o lar de todos nós aqui. O lar da nossa amiguinha, esqueço o nome da nossa amiguinha. Gabriela. Da Gabriela, só tem nome de anjo aqui, né? Só de arcanjo, aliás. Então, cada um vai voltar para o seu buraco do universo, nas estrelas. Eu também estou morrendo de saudade de casa e espero poder ir para minha casa. Agora, se eu ainda for desterrado mais uma vez, vou ficar mais 1 milhão de anos em algum buraco do universo aí, né? Porque a teimosia é grande, mesmo porque a maioria de nós estamos ligados ao Deus mentiroso. E tem um Deus mentiroso, tem o Deus do caos aqui nesse mundo. E muita gente está saudando esse Deus do caos, o Deus das religiões, o Deus escolhido para quem ele gosta, de quem ele não gosta, do que ele quer, do que ele não quer. Né? O Deus de luz, que ama incondicionalmente, esse Deus está muito longe da gente aqui. A gente não está acessando, porque tem essa camada toda que proporciona que esses contratos de luz, que essa semeadura seja feita. Uhum. Nessa perspectiva, tem algo bem interessante ligado até a uma noção mais geral da compreensão da vida, e notadamente na visão, em algumas das visões de Deus, de alguns caminhos religiosos ou espirituais, ele é aquele que castiga. Que castiga. E que você veio, ou nós viemos, ou as pessoas vieram para esse planeta para sofrer. E sofrer mais um pouquinho, para quem sabe um dia receber um galardão em um outro momento de alegria. Olha, vá para os quintos com esse galardão, né? Porque o que sofrimento melhora na vida? A pessoa que passa fome, a pessoa que passa privação, ela melhora em quê? Eu nunca vi coisa ruim melhorar ninguém, né? Olha aqui, ó.
pensa que eu não tenho as minhas ilusões também, que eu não sou ingênuo? Eu pensei em 2019, falei, como as pessoas vão melhorar? Como as pessoas vão acordar? Nossa, vai ter uma evolução espiritual tão grande. Ô, Ivan, eu já não era criança mais e pensar numa bobagem dessa. O que aconteceu? Quem era da luz, mergulhou de vez que se afundou na luz. Agora, quem era da escuridão, gente, mas afundou tanto que piorou 10 vezes. Tem muita gente que piorou. Ou mostrou a verdadeira cara, né? Eu acho que o que aconteceu foi porque as pessoas estavam nas frestas e jogaram detefon, jogaram veneno, jogaram algum tipo de coisa, fogo, e começou a sair escorpião das frestas. Porque o que a gente conheceu de gente que de repente virou tão chupando manga, não que eu acredite nele, né? Eu não creio, eu creio em Deus só. Nele eu acredito, porque acreditar é não crer, né? Então, porque acreditar é não crer, né? É botar crédito em alguma coisa. Mas as pessoas se tornaram o que tinha de essência mesmo, né? Se a essência era ruim, a essência veio toda para fora. As pessoas pioraram. Quantas pessoas você conheceu, Samuca, nessa época, que você falava, não imaginava que essa pessoa fosse assim? Como essa pessoa mostrou a cara agora? Não foi? Você não passou por isso? Pessoas que você viu e falou assim, opa, peraí, não era bem assim que eu imaginava essa pessoa. Né? As pessoas estão mais intolerantes. Você chega numa fila de banco, as pessoas estão mais intolerantes. Você anda no shopping, as pessoas estão mais intolerantes. Né? Eu já ando em shopping assim, sabe? Tô vendo armado. Eu já ando assim. Porque depois de levar umas 4 ou 5 enfrentadas e me jogar no chão quase, eu já ando assim, ó. A pessoa vem de lá, ela pega um celular aqui, ela não quer ver quem tá na frente, não. E se for grande, piorou, porque ela sabe que derruba, né? Ela já vem assim, não quer saber de mais ninguém. Ninguém dá um bom dia quando chega no elevador. Ninguém dá um bom dia, ninguém dá uma boa tarde, ninguém dá uma boa noite. As pessoas estão desligadas. Dia desse eu chego onde eu tenho o meu estúdio, aperto o botãozinho e tal, e a menina tinha acabado de entrar, eu apertei o botão para abrir, ela apertou para fechar. Eu apertei para abrir, ela apertou para fechar, e nós ficamos ali. Até uma hora que eu meti o pé na porta, abri a porta, e eu falei, você vai continuar sendo idiotinha mesmo? Tem certeza, irmãzinha, que você vai fazer isso até quando? Apertando essa porta para fechar, você não tá me vendo aqui? Aí entrei, aí eu fui, sabe? Eu falei, olha, você tem que prestar mais atenção nas pessoas, se eu tivesse idade, você ia me largar, pior que eu tenho, né? Você ia me largar lá embaixo, feito um idiota esperando outro elevador. Aí quando eu subi, que eu desci, eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? É porque a gente tem aquele momento que a gente perde a paciência. Tá vendo como que espiritualista também é tranqueira? A gente também é tranqueira, a gente também tem um pezinho lá na escuridão, só que a gente tem que ter consciência disso. Ninguém aqui é perfeito, a gente tem que ter consciência disso. Como que a gente pode lidar, então, com esses aspectos de luz e sombra existentes dentro de nós para viver uma vida mais harmoniosa e não querer dar cotovelada da pessoa no elevador? Eu creio que quanto maior é a sua luz, maior é a sombra que você vai refletir. Não tem jeito. Quem gosta da luz, né, na verdade é a escuridão, porque quando você joga a luz sobre qualquer assunto, vem uma sombra imensa atrás dela. Então a gente precisa pensar o seguinte, onde é que está a minha sombra? O que eu tenho de ruim em mim? O que eu tenho para ser trabalhado em mim? O que me incomoda no outro? Porque a gente não consegue ver a própria sombra, né? Quando você vira, já é outra coisa, né? Ela vira de lugar. Então a gente vê o que é que tem de ruim no outro que me incomoda. O que está me incomodando no outro? Porque geralmente é o que está incomodando em mim. Eu costumo brincar que nós nascemos em filha indiana, sabe? E Deus nos deu 2 saquinhos. Deu um para botar na frente e um para botar nas costas. A gente bota tudo que tem de bom na frente, como eu sou maravilhoso, e tudo que tem de ruim nas costas. Então só o outro vê o que você tem de ruim. A gente tem que andar em fila indiana, mas inverter. Eu ver tudo que eu tenho de ruim e ver o que o outro tem de bom. Aí a gente consegue melhorar. A gente consegue progredir e sair desse contrato, essa lei de contrato de tristeza e solidão. Porque ninguém cresce, ninguém evolui, ninguém melhora sem essa consciência. E, sobretudo, sobre o perdão pelo outro e o auto-perdão. Se não tiver esse caminho de perdão, não tem cura, não tem evolução e não tem quebra de roda de samsara, que é a roda do sofrimento, dos contratos de dor e sofrimento.
Eu lembrei agora de um episódio de um desenho, acho que era o Pluto. O Pluto entrava no carro e se transformava, parecia que o seu relato da criança no shopping, tomava conta do corpo daquela pessoa e dirigia de uma forma totalmente outra. Aí quando saía do carro, ele se transformava de uma outra pessoa. Então, a minha pergunta é, será que alguns ambientes ou algumas relações também não são como, no caso do Pluto lá, gatilhos que lhe acessam um aspecto que ele tem e expressa em relação às outras pessoas? São as máscaras, né? São os arquétipos que nós vivemos. Nós somos todos os arquétipos. Nós somos todos. Quando uma pessoa, por exemplo, diz assim, como que você diz que eu vejo no outro o que eu tenho em mim, que reflito, eu falo, olha, nós somos todos os arquétipos. Nós somos o assassino, nós somos o ladrão, nós somos todos eles, porque em algum momento da nossa existência, nós passamos por esse aprendizado, nós passamos por essa escuridão. Então, quando a gente vê no outro, porque não está resolvido na gente ainda, né? Eu não vou apoiar um assassino, mas eu, com certeza, também não vou condená-lo, não espiritualmente. Ele vai pagar as coisas dele aqui na Terra, vai ser preso, vai cumprir com as penas dele e do homem, né? Cumprir as leis do homem. Agora, se dentro da consciência dele, ele se perdoar, quem sou eu para condená-lo? Seja ele o que for que ele tenha feito, eu não condeno nada em ninguém, eu não julgo nada em ninguém, sabe o que eu aprendi? Eu não julgo nada em ninguém. Eu digo o seguinte, tá bom para você? Para mim tá ótimo, vive e deixa viver. O outro fez, e é com ele, eu não vou dizer de quem Deus gosta e quem Deus deixa de gostar. A grande questão, gente, é canalizar e parar de se colocar na palavra de Deus como sendo a sua palavra, sendo você escolhendo o que Deus gosta ou deixa de escolher, ou porque teu sacerdote falou, ou porque você foi bitolado naquilo. Chega de julgamento, né? Viva no sentido de melhorar a tua vida. Você quer melhorar a tua vida? É maravilhoso. Eu tenho pessoas, Samuca, que transformaram a vida, mas viraram a vida pelo avesso, no sentido mais lindo da palavra. Pessoas que tiveram vidas restauradas em saúde, financeiro, mental, espiritual, em todos os sentidos, simplesmente porque se conectaram com a própria sombra. Porque a nossa luz a gente conhece, né? Acabei de falar como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, como eu sou fantástico, sou gente boa. Não. Não é. Acredita que não é. Eu sou tão caridosa, eu vou no centro, levo sopa. Tô nem aí pra tua sopa. A tua sopa vai lá e esquenta o bucho do mendigo hoje, amanhã você passa e faz de conta que você não tá nem vendo ele. Que sopa é essa? Que sopa é essa? Né? Vamos pensar mais amplo um pouquinho, vamos pensar, né, fora da caixinha, vamos trabalhar essas pessoas no sentido de auto-perdão, sair dessa situação, né? Caridade o cacete. Não tem negócio de caridade, não. Sabe o que é caridade, gente? É você supor que o seu Deus é superior ao do outro. Você afunda o outro e fica junto. Porque quando você dá força que você faz para afundar o outro com a sua caridade, você afunda junto com ele. Trate o outro com amor. Caridade, não. Empatia, misericórdia. O que eu queria no lugar dele? Um prato de sopa? Eu queria uma orientação, uma palavra para poder levar ele para algum lugar. Aí sim, dava o pão para alimentar o corpo, mas primeiro alimentar a alma. Né? Isso é misericórdia empática. Caridade é desencargo de consciência. Surpresa para vocês, não consegue. Não consegue desencargar a consciência, não. Fica lá pesada, ó. Toda vez que você olhar para aquele irmão na rua, tá lá pesada a consciência. Você falou do cão chupando manga. E outras conexões, um tanto quanto a atributos religiosos muito fortes. E um deles é essa relação entre Deus e Lúcifer. Como é que eles se relacionam? E se existe mesmo uma relação entre Deus e Lúcifer? E se tem algum tipo de influência dessas forças também nos seres humanos encarnados por aqui? Como existe o macro, existe o micro, do jeito que ela é cá. O Deus que está fora é o Deus que está dentro.
O Deus que bate é o mesmo Deus que sopra. Porque somos nós agindo, nós somos a mão de Deus, nós somos a energia de Deus, nós somos a força de Deus sobre a terra. Só um ser humano pode fazer mal para outro ser humano e só um ser humano pode fazer bem para o outro ser humano. Então nós somos os dois, juntos, vivendo juntos. Porque nós somos sementes do Deus verdadeiro, mas nós somos irrigados aqui pelo Deus do caos. Então, nessa perspectiva, Lúcifer seria o Deus do caos. O Deus do caos, que é muito cultuado dentro de igrejas e templos, como se fosse o Deus verdadeiro. O Deus punitivo, o Deus que pesa a mão, o Deus que julga, o Deus que castiga, o Deus que fala de pecado. Esse Deus não é Deus verdadeiro. Deus verdadeiro é energia pura, é amor puro. Né? Existem vários nomes. Né? Existem vários nomes para isso que se chama de Deus aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Existem magos negros, existem energias que não têm nem alma, que vivem em função de sugar a energia aqui desse plano. Então é preciso ficar atento. Ou como diz a música, atento e forte. E como diz uma filosofia, né? Os nossos irmãos kardecistas falam muito sobre isso, e estão certos. Orai e vigiai. Orai, falar com Deus, né, através do seu próximo, e vigiai a própria vida e deixa a vida do outro em paz. Orai e vigiai a própria vida. Já teve clientes que chegou assim, falou assim, pô, Ivan, estou precisando de reatar um relacionamento, você saberia, eu poderia fazer uma amarração? Misericórdia. Já. Aí eu digo, a única coisa que eu posso amarrar agora é uma corda no seu pescoço e jogar aqui de cima, né? Para ver se você acorda para a vida, né? Se não quer ficar com você numa boa, vai ficar com você amarrado. Que coisa absurda. Vai ter amor próprio. Vai ter amor próprio, pelo amor de Deus, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Tem amor próprio, tem a vergonha na cara. Se não quer ficar com você por amor, ficar amarrado. Uma criatura, e você sabe que é quem faz, né? Existe, porque tem energia para isso. E aí, qual é o efeito disso? Ele pode se tornar também um contrato para centenas de vidas. Esse é um dos contratos mais sérios que existe. Esse é um contrato horrível. Porque quando você faz um procedimento desse, você mexe com o que tem de mais lixo energético. Dimensões que os nossos irmãozinhos não têm nem forma. São manchas, são coisas. É uma gosma, é lá. Eu já fiz muito processo contrário, né? De quebra dessas maldições. Eu não consigo descer tão baixo. Aí eu tenho que lidar com seres da escuridão para auxílio, porque tem seres da escuridão que fazem esse tipo de troca. Então eu vou sim nesses níveis baixos, mas para quebrar e libertar. Você quer saber o que é uma pessoa amarrada? Uma pessoa encantada? Tem muitos bruxos aí, muitos satanistas aí, né? E vivem falando sobre isso. Se a pessoa é linda, é questão de meses, anos, a pessoa se destrói fisicamente. Vira um mulambo. Se a pessoa nunca bebeu na vida, se torna alcoólatra. Jogatina, quebra o que tem, se ela é rica, fica pobre. Acaba com a vida da pessoa amarrada e da pessoa que pediu amarração. Acaba com a vida dos dois. Aí vem filhos, vem doença, vem tudo. É muito pesado. É um nível de energia assim, abaixo de zero, né? Então, eu digo, quem mexeu com esse tipo de porcaria, procura ajuda, acaba com isso, desmancha, né? Liberta a pessoa, porque a pessoa também se sujeitou a isso, porque a pessoa também estava num nível de energia baixo. Não é qualquer pessoa que você consegue fazer, né? Mas o nível estava baixo, já a pessoa chega e consegue, né? Agora, se existisse encantamento para amor, que fosse uma coisa positiva, nossa, seria maravilhoso. Eu queria ter o poder do Cupido. Né? Duas pessoas estão vivendo juntos, têm um filho, queriam se amar. Ah, vocês querem se amar? 2 flechinhas para cada um, estão se amando. Só que não existe isso.
né? Isso é coisa do ego. A pessoa que faz isso, ela não gosta da pessoa. É o ego, que quer possuir aquilo que não é possuível. Ninguém pode possuir ninguém, ninguém pode ter ninguém, ninguém é de ninguém. Isso já me dizia uma pessoa há muitos anos atrás, uma senhora que faleceu com quase 100 anos. E quando minha esposa faleceu, desencarnou, ela chegou para mim e disse assim: acalma. Se não tem bem que seja para sempre, também não tem mal que não se acaba. E ninguém é de ninguém mesmo, de um jeito ou de outro, todo mundo vai embora. Isso para mim serviu para minha vida inteira. Serviu para minha vida inteira. Então, amores acabam, sim. Né? A pessoa gosta hoje. Ele disse que gostava de mim, 40 anos juntos, tivemos 10 filhos e ele não me ama, não, é mentira. Eu falei, opa, peraí. Amor por 40 anos. Não deu certo, poxa, se tivesse dado certo, então você tinha 30 filhos e ia viver quantos anos casado, reproduzindo? 50? 60? Né? Deu certo sim, deu tempo pelo tempo que tinha que dar. Aí ele não tinha o direito de fazer isso comigo, não tinha o direito o quê? De caçar o rumo dele ou ela caçar o rumo dela? Peraí. As pessoas querem posse sobre o outro. Então é uma das coisas mais abomináveis. Tem duas coisas que eu abomino totalmente na magia: encantamento para amor desse tipo, amarração, e a necromancia. Isso eu abomino até, assim, nas minhas entranhas. Tá? Eu não é questão de julgamento, é porque eu não admito nem que me fale sobre isso. Para mim é um assunto asqueroso, adjeto, porque é sobre a liberdade do outro. Algumas pessoas dizem, afirmam, até convidados que já vieram aqui no programa, de que as magias mais densas ou mais trevosas que são compartilhadas, naturalmente tem relação com o Egito e com a Atlântida. O que você pode dizer sobre esses processos civilizatórios na sua pesquisa e estudo? As pessoas dizem o que querem, né? Infelizmente, ouvido é pinico. A gente escuta tudo, né? Não tem jeito. A Atlântida não mexia com esse tipo de magia. A Atlântida, eu falo sobre isso porque eu tenho uma vivência com a Atlântida muito grande. A Atlântida era um continente de cientistas, né? Um continente artificial que veio para cá para pesquisa e foi embora. Não ficou aqui. Ninguém vai achar nada da Atlântida aqui, porque não ficou nada aqui. É um monte de gente falando besteira aí, porque não ficou nada aqui, né? Agora, Egito tem muita magia, que dizem que foi a magia levada da Atlântida para o Egito. O que a Atlântida levou para o Egito foi conhecimento científico. Porque o Egito, o mais alto Egito, mais alta dentro do poder egípcio, dentro desse controle dos faraós e tudo mais, o mais alto no tempo, né, lá no topo mesmo, no auge, eles faziam cirurgias que hoje a medicina ainda usa os mesmos instrumentos quase para fazer. É maravilhoso isso. Então isso foi conhecimento egípcio, né? A gente sabe que eles tinham energia, a gente sabe de um monte de coisa hoje, né, que a ciência tenta negar, porque a questão do egiptólogo, daquela coisa toda, eles querem ser dono da verdade, né? E verdade não pertence a ninguém. A verdade é algo que vai ser desmentido com o tempo. Isso o Espiritismo fala muito bem, né? Que o que é verdade hoje, amanhã é uma mentira se tornar, o que é uma mentira hoje, amanhã é uma verdade poderá se tornar. A mesma coisa dentro dessa questão egípcia, né? Dos egiptólogos, né? Dos egiptólogos. Mas, enfim, arqueologia tal, arqueologia histórica e tudo mais. Mas, enfim, então, eles tiveram, sim, conhecimento de magia, mas eles também não foram só os Atlantes que estiveram próximo a eles. Eles tiveram outros deuses, né? Como está entre aspas, né? Outros seres de outras dimensões, de outros planetas que vieram, irmãos das estrelas, e que ensinaram práticas de cura, muitas vezes, práticas de ilusionismo também, que eram usados, como a gente vê dentro do próprio xamanismo, que tem práticas ilusionistas também. Muitas vezes a gente usa mecanismos de ilusão, mecanismos de indução, para que a pessoa tenha um mergulho dentro dela, não é isso? A gente faz isso no xamanismo. A gente faz invocação disso, invocação de animais de poder, que vem através do quê? Vem através de indução, e a pessoa tem a mentalização,
que têm a visão, outros têm a percepção, enfim, é o mesmo método. Só que eles podem ter usado isso no Egito para enganar, né? Para matar, pode ter usado isso. Você sabe que tudo tem dois lados. O xamanismo, se a gente quiser inverter o xamanismo para o mal, a gente inverte. Você é um xamã, não é? Não dá para inverter se quiser? Para fazer o que não presta? A gente sabe que dá. Mas só que nada a ver com a Atlântida, mas a ver com outros irmãos de outros cantos das estrelas que vieram trazer essa magia. E magia do Egito era magia materializada. E era extremamente forte. Tá? Mas mesmo assim, não salvou Tutankhamon, não salvou um monte deles que tiveram problemas de saúde e morreram praticamente à míngua, apesar de toda a tecnologia da época. Então a gente vê que existia magia, mas existia magia mais ilusionista, mais para demonstrar poder do que necessariamente de forma prática. Pensando em quem está nos acompanhando, a utilização de afirmações ou palavras com consciência, mantras, pode ajudar também nesse processo de quebra de contrato? Pode, porque aquilo... O que é que a pessoa descobre quebra de contrato de dor? O que é que está me incomodando? Eu tenho filhos péssimos. Quem tem filho péssimo é pet sempre, né? Eu tenho filho péssimo. Já viu isso? É batata. Quem tem casamentos difíceis, relacionamentos difíceis, é direto. Eu tenho relacionamentos difíceis. Pronto, não tem jeito. Isso aqui é um ativador quântico. Dá para ver? Esse aqui é um ativador quântico. Esse ativador foi canalizado, eu canalizei esse ativador. Inclusive, estava falando com o Fel, estou falando com você também. Se você aceitar, eu vou te mandar um de presente. Isso aqui é um materializador, né? Quando nós materializamos aqui, a gente fala, né? As 3 palavrinhas-chave. Sabe quais são as 3 palavrinhas-chave de qualquer coisa que você precisar na vida? Primeiro, eu mereço. Eu aceito. E eu recebo. Eu mereço, eu aceito, eu recebo. E daí você tem aqui, ó, ativado aqui, ó. Essa peça aqui, primeira peça, ativado. E aqui você coloca os seus desejos, né? Vou casar com o homem mais rico do mundo. Vai não. Menos expectativa, tá? Vou casar com o mais lindo do mundo. Vai não. Menos expectativa. Agora, eu vou ter um casamento maravilhoso, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Aí sim. Vou ter um casamento maravilhoso, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Você faz toda a volta dele e você caminhou 108 passos em direção a isso. Isso é fatal. Agora, vou ganhar na loteria. Nem joga, mas vou ganhar na loteria. Não vai ganhar, não. Desiste, né? Agora, sou muito próspero. Aí sim, sou muito próspero. Então, isso daqui é um realizador, um materializador. Isso aqui foi canalizado e ele é preparado quanticamente. Então, é possível sim. Ivan, eu não quero o seu materializador. Faça o seu. Faça o seu. Faça o seu. Não é não? Faça o seu e vai ser feliz, né? Vai contar pedra, tá tudo certo. Isso não é problema, né? Agora a questão é, formate uma maneira de você construir positividade. Positividade afasta a escuridão. Meu filho é maravilhoso, seu filho às vezes é uma encrenca. Um moleque safado, sem vergonha, mas você fala, meu filho é maravilhoso, meu filho é incrível. Você tem um filho incrível, hein? Isso é materialização, né? Pega seu filho desde pequeno e diz assim, meu filho é muito inteligente. Eu sou mais inteligente de todo mundo. Não, meu filho, menos. Você é inteligente. Você não é superior a ninguém, não. Você não é nem pior, nem melhor que ninguém. Você é muito inteligente. Diz para ele todo dia, meu filho, como você é bom em matemática? Ele é péssimo, tadinho, não sabe quanto é 2 mais 2. Mas você diz para ele, você é maravilhoso, como você sabe matemática? 2 e 2 são 4, né? Pai. Amanhã você pergunta, é 5. Não, meu filho, você é muito bom, mas você lembra que é 4. Depois de amanhã ele vai saber que é 4. Então você entende que você vai construindo. Isso é o positivo. Não, meu filho é maravilhoso em matemática, mas não passa um exercício para o moleque, nada.
ele é maravilhoso. Então, tudo é trabalho, tudo é construção. E isso a gente faz com vocês, a gente está brincando aqui com 2, 2 são 4. Eu sou um espiritualista meio pelos avessos. Eu gosto muito de brincar, muito de rir, porque eu acho que quem gosta da tristeza é outra coisa. Deus gosta da alegria, né? E a gente brinca muito. Então, quando a pessoa me procura, e a gente faz uma construção com essa pessoa, dentro daquilo que ela quer realizar, então você alcança, sim. É perfeitamente possível qualquer coisa, hein? Qualquer coisa. Para a pessoa que quer o ativador, esse contato aqui, o Instituto Ivan Martins, institutoivanmartins.com.br, encontra ou ele esse aqui, ele é muito, digamos assim, como é feito um a um, com a energia da pessoa, e quem faz sou eu. Olha só. Eu sou o que faço. Então eu faço para a energia da pessoa. Então quem procurar não vai conseguir esse encontrar. Esse vai conseguir através de um telefone, tipo, se eu posso passar, que é o 11 98 3636 11 98 3636 599. Muito bem, passando aqui na tela aqui, né? Isso, vamos confirmar. 11 98 636 6599. Isso. Através desse telefone vocês conseguem, sim. Tenham paciência, porque eu faço uma quantidade absurda desses materializadores, então tem um tempinho de entrega mais... Materializadores é o nome, então aí você coloca, ó, quero um materializador, espere, eu tenho paciência. O ativador quântico, o materializador, a gente dá um jeito, né? Porque é a mesma coisa, tanto o ativador quântico quanto o materializador é a mesma coisa. É o mesmo. É o mesmo, tá? É porque tem o Mariano, mas o Mariano é outra coisa, só para quem entra na live Mariana. Que é um outro assunto. Maravilha. Sabe que a gente passou do horário já, né? Sei. Eu sou desses. Quero agradecer a vocês todos que nos acompanharam aqui. Mais uma edição do programa Consciência Próspera. Curta, compartilhe com outras pessoas também. Se inscreva também no Clube Consciência lá do WhatsApp para receber os avisos, informações. Está gostando desse formato, dessa forma de compartilhar aqui, descontrair esses conhecimentos, essas informações? Primeira vez aqui do Ivan. Vamos convidar ele para vir aqui de novo. Isso me mesmo, chama. É isso aí. E como a gente sempre faz, agradecer mais uma vez aqui o Ivan e pedir para ele deixar uma mensagem de encerramento antes de nós subirmos aqui a vinheta. Gratidão por estar aqui. Gratidão a todos vocês. Desculpa alguma brincadeira, mas é com muito amor, com muito carinho. E eu desejo a todos que uma luz muito poderosa, uma luz dourada, uma luz que traz toda a prosperidade do mundo, prosperidade total, né? Saúde, alegria, bons relacionamentos, família feliz e muita, muita prosperidade financeira também. Caia sobre todos vocês nesse momento. E namastê, o Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você. Um beijo no coração de todos. Gratidão, querido.